Oi, crianças, a paz do Senhor. Nós estamos hoje aqui para mais uma história da Escola Dominical, Jardim de Infância. E hoje nós estamos com a lição de número 8, tá? Nós vamos aprender mais uma história. Quero que vocês prestem atenção. Já pega o seu caderno, o seu lápis, para você fazer suas anotações. Então, vamos aprender primeiro o título da lição. Nós vamos falar hoje, vamos lá. Título da nossa lição: O amigo forte. De novo. Título da nossa lição: O amigo forte. Isso mesmo. Nós vamos aprender hoje sobre um amigo muito forte, né, criança? Qual o nome dele? Nós vamos falar agorinha. Vamos aprender o textuário agora? Vamos lá. Deus é a textual. Deus é a minha força. Ele é tudo que eu sempre preciso. Está escrito em Salmo 73, no verso 26. Vamos tentar falar fazendo gestos? Vamos lá. Falar o textuário. Vamos lá. Deus é a minha força. Ele é tudo que eu preciso. Ele é tudo que eu sempre preciso, tá? Tá escrito em Salmos 73, 26. Deus é a minha força. Ele é tudo que sempre preciso. Salmos 73, verso 26. Então, crianças, quem é a nossa força? Quem é a sua força? Jesus. Deus é a nossa força, né? E nós, ele é tudo que nós sempre precisamos. E ele que nos dá coragem, força para prosseguir, né? Então hoje nós vamos falar de um amigo muito forte. Vocês sabem quem é esse amigo forte? Eu não sei Que nós vamos falar? não Então, sei. preste atenção na história. Então, crianças, essa história que nós vamos aprender hoje, ela está escrita na Bíblia, em Juízes, a partir do capítulo 13, tá? Nós vamos falar sobre um amigo muito forte. Vocês querem aprender essa história? Eu creio que vocês já conhecem, mas nós vamos aprender mais e mais. A palavra de Deus, ela nunca fica velha, né? A cada dia que nós aprendemos e guardamos ela no nosso coração. Então, vamos lá. Crianças, eu estava falando, o povo de Israel, lembra do povo de Israel que a gente sempre vem falando? É um povo escolhido por Deus. Só que o povo de Israel, ele estava desobedecendo, fazendo o que não agradava o Papai do Céu, ficando com o coraçãozinho assim, ó, um coraçãozinho sujo. Um coraçãozinho sujo. Eu tô com medo que ele tem dente muito forte. Não, é um coraçãozinho sujo, porque ele tá pecando, tá vendo? É um coraçãozinho sujo. Fica assim, um coração triste, sujo. Então, o povo de Israel estava assim, desagradando ao Papai do Céu. E sabe o que Deus fez? O povo filisteus, olha, crianças, Deus deixou que os filisteus eram um povo mau. Fazer esse mal para o povo de Israel. Durante 40 anos, o povo de Israel vinha sofrendo nas mãos dos filisteus. E o povo começou a clamar, a pedir misericórdia a Deus. E acabou que existia um casal. Esse casal tinha a esposa e o marido. Deixa eu pegar aqui o casal. Olha aqui para vocês verem o casal. Esse aqui é Manoá. E essa é a esposa dele. Vamos dizer olá para eles? Olá! Olha, crianças. Aí, ela não podia ter filhos, não podia engravidar. Ela era estéril. Só que um dia apareceu para a esposa de Manoá, apareceu um anjo, tá? Para a esposa de Manoá. E ele falou assim com ela: olha, você vai engravidar
e o seu filho será consagrado. Ele será um nazireu, significava que ele seria consagrado desde o seu nascimento. E ela não poderia passar a navalha na cabeça dele, não poderia cortar o cabelo dele, era um voto, ele era nazireu, consagrado a Deus. E ela não podia nem beber vinho, e ela tinha que seguir tudo que o anjo falasse. Aí o anjo desapareceu. E ela foi toda feliz contar para Manoá. Manoá, sabe o que aconteceu? Apareceu para mim um homem semelhante a um anjo de Deus e falou comigo que nós vamos ter um filho. E esse filho será consagrado a Deus para ele ficar livrando o povo de Israel. Ai, ele ficou todo feliz, celebrou porque eles não poderiam ter filhos e Deus concedeu essa graça. Mas Manoá ficou assim: nossa, esse anjo tem que aparecer novamente porque ele tem que dizer tudo o que vai acontecer, o que a gente não pode fazer para a criança. Aí, crianças, Manoá orou e pediu a Deus para que aparecesse novamente o anjo, né? Aí, crianças, quando a esposa dele estava um dia no campo, estava lá no campo, olha a esposa dele lá no campo, gente. Estava lá no campo, lá. Aí, sabe quem apareceu novamente para ela? Quem que apareceu? O anjo. Aí ela apareceu. Aí o anjo apareceu. Quando ele apareceu, aí ela falou assim: eu vou chamar o meu marido Manoá. Aí ela foi lá e chamou ele. E ele foi de encontro, crianças, até o anjo. E lá o anjo disse tudo novamente, que a criança iria nascer. Essa criança serviria para livrar o povo de Israel, só que não poderia passar navalha na cabeça dele. E que eles teriam que seguir todas as ordens dadas. E o anjo subiu ao céu e desapareceu. Crianças, olha o que responsabilidade, né? Eles iriam ter. Então eles fizeram tudo certo e chegou o tempo de nascer o bebê. E nasceu o bebê. Quando nasceu o bebê, olha o bebezinho. Que fofinho, nosso nenenzinho. Nasceu um bebezinho. E eles colocaram o nome de Sansão. Vamos repetir comigo? Sansão. Sansão nasceu. E ele era nazireu, consagrado a Deus. Ele, quando ele crescesse, ele iria ajudar a livrar o povo de Israel das garras dos filisteus, tá, crianças? Nosso amigo Sansão foi escolhido por Deus. E sabe o que aconteceu? O tempo passou e a criança... Deixa eu apresentar ele pra vocês. Vamos dizer: oi, Sansão! Oi, Sansão! Tudo bem com você, Sansão? Oi, Sansão! Oi, crianças! Olha o meu cabelo como é grande! O cabelo de Sansão é enorme, não é? Muito grande, muito grande, Por que o cabelo de Sansão é grande, crianças? Porque ele cresceu. Porque cresceu o cabelo e não podia cortar o cabelo dele, né? Porque foi consagrado a Deus. Mamãe. E ele era forte porque tinha o cabelo. Aqui, ó, o cabelo dele era grande, ele era consagrado a Deus. Então ele era forte, tinha uma força enorme. Aí um dia, crianças, apareceu, sabe o quê? Um leão. Olha o leão. Apareceu um leão. E sabe o que Sansão fez? Sansão destruiu e acabou com aquele leão. Um leão, ele é forte, não é, crianças? Sansão conseguiu derrotar um leão com as suas próprias mãos. Ele era muito forte. Um dia também, crianças na cidade tentaram prender ele, só que não conseguiram. Ele conseguiu derrubar os portões da cidade com as suas próprias mãos. Sansão era muito forte, né? Cadê as portas? Muito forte. Aí, sabe o que aconteceu, crianças? Sansão era obediente a Deus, mas um dia ele se tornou desobediente. Apareceu uma mulher. É Dalila. Apareceu uma mulher chamada Dalila. E essa mulher, Sansão começou a gostar dela. E ela era filisteia. Não seguia. Ela não era, vamos dizer que ela não seguia os planos de Deus. Ela não tinha aceitado Jesus ainda, né? Ela não aceitou Jesus, né? É muito feio.
Não, a Dalila era bonita, mas ela não tinha Jesus no coração. Ela não obedecia ao Papai do Céu. Então, Sansão começou a gostar dela e acabou que eles ficaram juntos. E aconteceu que sabe o quê? Que os filisteus chegou para Dalila e ofereceu ela muito dinheiro. Ofereceu ela dinheiro para ela descobrir a força de Sansão. Para ela descobrir Muito dinheiro. muito dinheiro para ela descobrir qual que era a força de Sansão. Porque se eles descobrissem a força de Sansão, crianças, eles poderiam derrotar Sansão e nunca mais eles iriam atacar eles. Aí ela concordou com aquilo. Olha que coisa triste, né, crianças? Sansão, a Dalila não tinha um coração puro e sincero. E ela começou a falar com Sansão assim: Sansão, qual que é a sua força? Por 3 vezes Sansão falou com ela e acabou que não era aquilo mesmo, que era a força dele. Aí um dia ela foi toda triste e falou com ele: ah, Sansão, você não gosta de mim mesmo, você não me fala qual que é a sua força. Olha, criança, naquele momento Sansão foi e falou para Dalila qual que era o segredo. Se ela cortasse os cabelos, se ele chegasse a cortar o cabelo dele, ele perderia a sua força, porque ele era um nazireu, ele era consagrado a Deus. Aí, crianças, sabe o que aconteceu? Ele dormiu, Dalila conseguiu fazer ele dormir. Aí, crianças, quando ela foi e falou com os filisteus qual que era o verdadeiro segredo, aí eles pegaram, eu não sei o que eles pegaram, se foi uma tesoura, se foi uma navalha. E sabe o que fez, crianças? Ó, qual que era a força dele, da onde vinha a força dele? Do cabelo. Cabelo. E ela cortou o cabelo dele. E os filisteus chegou, crianças, aí ele acordou: por que você fez isso? Aí ela separou e os filisteus chegou e sabe o que fez? Bateu nele, pegou ele, levou ele preso. Furaram os olhos dele, crianças, furaram os olhos dele. Cortou os cabelinhos dele, né? Olha todo o cabelinho dele aqui. Cortou o cabelo dele. Ele desobedeceu a Deus, não foi? Foi muito feio. Desobedeceu a Deus, a desobediência leva a isso, tem as consequências, né? Nós não podemos desobedecer quando a mamãe fala para obedecer, porque nós obedecendo, vamos fazer as coisas certas e o Papai do Céu vai agradar. E quando você não faz coisas certas, o Papai do Céu está vendo tudo, crianças, tá? Então, vamos seguir ao Papai do Céu, tentar fazer tudo o que Ele quer e não o que nós queremos. Ser obediente sempre. Aí a desobediência de Sansão levou a isso. Eles pegaram e levaram ele. Aí crianças colocaram ele para ficar lá no moinho, rodando. Um dia pegou na festa lá para comemoração deles lá, já tinha passado um tempo. E os cabelos de Sansão começou a crescer novamente. Aí eles pegaram e foram fazer uma festa lá no templo. E colocou Sansão lá no meio para ficar debochando dele. E Sansão naquele dia já estava arrependido e pediu a Deus mais uma vez a força para ele e que ele colocasse ele lá no meio das colunas do templo. Aí Deus ouviu Sansão naquele dia e deu ele a força pela última vez. E naquele dia, sabe o que aconteceu? Ele, com as suas mãos, crianças, olha, ele aqui, tá vendo? Ele tá com essa faixa no olho porque furaram os olhos dele. E ele conseguiu derrubar todo o templo. Estava cheio de inimigos filisteus, cheio de soldados filisteus, cheio de pessoas más. E ele conseguiu... E caiu toda a pedra. Caiu todo o templo, todas as pedras, tudo derrubou. E Sansão teve a força pela última vez, conseguindo derrotar os filisteus. Tá, crianças? Sansão ganhou. Essa é a história do nosso amigo forte. Nosso amigo Sansão, ele foi um amigo forte, né, crianças? Um amigo forte. Então, que você tenha a força de Deus na sua vida e siga sempre a Deus, não sendo desobediente, sempre obedecendo a Deus. Que nós possamos sempre ouvir a voz do Papai do Céu, né? Crianças, vocês gostaram dessa história? Sim! É uma história muito linda, né? Mas é uma história para que nós possamos aprender e ver realmente se estamos fazendo as coisas certas, né? Então, neste momento, eu quero que você ore juntamente comigo, tá? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar?
Vamos orar. Deus poderoso, neste momento, nós te agradecemos por essa história. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um, abençoando cada família. Agradecemos por essa história, que cada criança possa ter aprendido e possa guardar no coração, meu Pai. Que o Senhor possa cada dia mais estar sempre conosco, nos guardando e nos protegendo para sempre. Amém. Amém, crianças? Amém. Agradecemos a Deus por mais um dia, né? Que vocês possam ter aí um dia abençoado por Deus. E que possamos estar juntos novamente, tá? Para mais uma história. Assim, eu quero agradecer e dar tchau para vocês, tá? Que Deus abençoe a cada um. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau, tchau, tchau.